Olá, bom dia. Bom dia, segunda-feira, 6 de maio. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Em Sergipe, um projeto leva oficinas de arte para detentas de um presídio feminino. E ainda, a capoeira tem atraído pessoas de todas as idades. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. O número de reclamações contra bancos cresceu quase 60% no primeiro trimestre desse ano em relação ao mesmo período do ano passado. E entre as queixas mais comuns estão débitos não autorizados e irregularidades em conta-salário. Nas ruas, não é nada difícil escutar histórias de procedimentos incorretos, casos de insatisfação. Eu fiz um plano de previdência e quando eu fui resgatar, eles não tinham registrado meu plano de previdência. Você está usando cheque especial que você não pediu, cartão e juros abusivos. Juros altos, né? Cobrança indevida também. O Banco Central divulgou um crescimento nos últimos 3 meses deste ano de 57% no número de reclamações contra bancos. Nos órgãos de defesa do consumidor em Minas Gerais, os bancos aparecem em primeiro lugar na lista dos mais reclamados. Este ano, as queixas já aumentaram 10%. Em 2013, os PROCONs estaduais contabilizaram 17.475 contestações. São 5.688 reclamações registradas no primeiro trimestre de 2013, contra 3.619 entre janeiro e março do ano passado. Entre as mais comuns estão débitos não autorizados, lançamentos de serviços desconhecidos dos correntistas e erros na manutenção de contas consideradas básicas, sem cobrança de tarifa do consumidor. O consumidor tem que ficar atento a isso, o que ele precisa, o que cabe no orçamento dele, quando contratar, como contratar e com qual banco ele vai contratar para saber onde as tarifas, as taxas de juros são mais baixas e mais baratas. Uma igreja evangélica que acolhe a todos, independentemente da orientação sexual. Assim é a Igreja Contemporânea, fundada há 7 anos para abrigar o público LGBT. E foi inaugurado o 8º templo da igreja e o primeiro na capital paulista. Hoje, Valesca canta na igreja, mas a relação dela com a religião evangélica nem sempre foi assim. De família religiosa, no passado, tinha dificuldades em ser aceita por ser transexual. Eu ouvia, as pregações, falando sobre a sexualidade como se fosse uma abominação, Então, isso me machucava muito. Para abrigar pessoas como Valesca, o pastor Marcos fundou a Igreja Cristã Contemporânea. Os evangélicos já são 42 milhões de brasileiros, 22% da população do país. O objetivo é aceitar nos cultos a parcela homoafetiva destes fiéis. A homossexualidade nunca foi condenada por Deus, O que a Bíblia condena são atos de promiscuidade, tanto para heterossexuais como para homossexuais. Mas uma relação de amor entre duas pessoas, uma relação de respeito, uma relação de família, E a Igreja Contemporânea tem muito isso, mostrar o que é a família. Este é o primeiro culto da Igreja Cristã Contemporânea aqui em São Paulo, mas já são cerca de 1.800 seguidores em todo o país. A igreja é especialmente voltada para os homoafetivos, mas a ideia é incluir. E aqui, os héteros também são bem-vindos. É o caso de Dalva, que conheceu a igreja por causa da filha e acabou se tornando uma seguidora. Nós temos que apoiar, E eu vim a primeira vez, gostei do trabalho e continuo vindo. A ICC tem 6 templos no Rio de Janeiro, onde nasceu, e outro em Belo Horizonte. O primeiro culto em São Paulo reuniu cerca de 400 pessoas. Este empresário, que passava perto do templo, resolveu parar e assistir. Eu, por exemplo, não vou frequentar uma igreja cristã tradicional, evangélica tradicional, porque eu não quero chegar num local onde as pessoas me condenam. Eu estou fugindo de condenação, eu quero salvação.
quiosque, refrigerante, caipirinha, chopp. Hora de revisar os sinais. Quiosque, refrigerante, caipirinha, chopp. Em Sergipe, um projeto leva oficinas de arte para detentas de um presídio feminino. E o incentivo à leitura já deu resultado: um livro. Histórias de vida no presídio feminino são contadas por 18 detentas no livro Outras Vozes. Saudade e solidão são alguns sentimentos que aparecem no livro como tema das poesias. Segundo as detentas, escrever promove a sensação de liberdade. No meu livro eu falo mais um pouco da minha vida, da distância do meu filho, do sofrimento aqui no sistema. E aos poucos também eu fui adquirindo mais experiência. Eu descobri que nas escritas eu posso me sentir mais livre, escrever o que eu quiser. Nas escritas não há algemas, entendeu? Com o lema Construindo a Liberdade, o projeto Florescer do Ministério Público leva trabalhos como artesanato para o presídio feminino. O tempo passa a ser usado para atividades construtivas no presídio. O Ministério Público ele compartilha um percentual do fundo penitenciário do Estado. E através desse fundo se captou uma certa quantidade de recursos que estão sendo empregados nesse projeto. Voluntários como o poeta Araripe Coutinho participam do projeto. A gente conseguir fazer com que essas pessoas que não têm voz ganhem voz e através de suas vidas elas deixam de ser personagens e passam a ser protagonistas. A capoeira, luta criada pelos escravos africanos no século XVI para se protegerem, hoje é uma arte que une cultura e esporte. E tem atraído pessoas de todas as idades. Os golpes são rápidos. Os capoeiristas usam principalmente chutes e rasteiras. Apesar de ser considerado uma luta, não há um vencedor. A nota é dada para a dupla de participantes. A gente não joga contra o outro, a gente joga com o outro. Então eu posso entrar um velho com um novo, uma criança com um adulto, com um cara mais forte, uma mulher com um homem, e aí a gente está na tranquilidade. É lógico que a capoeira também tem a sua parte luta. E nesse sentido as pessoas têm um treinamento diferenciado, porque a gente não pode deixar de lado também o que é a tradição da capoeira. Natan, conhecido como Cabelo de Fogo, pratica o esporte há 4 anos. Quando começou, tinha apenas 6. Eu gosto porque ao mesmo tempo que a gente aprende alguma coisa, a gente se diverte. Uma característica que diferencia a capoeira das outras lutas é a sua musicalidade. Os participantes aprendem não apenas a lutar, mas também a tocar instrumentos típicos e a cantar. Outra curiosidade é que na capoeira todos os praticantes têm um apelido. Ninguém é chamado pelo nome. Há muito tempo atrás a capoeira foi proibida e vários capoeiristas, para disfarçar o seu nome, usavam um apelido. Com o tempo inspirou uma tradição e hoje todo capoeirista deve ter um apelido. Para a saúde, os benefícios da capoeira são muitos. Melhora a capacidade respiratória, oferece condicionamento físico, diminui o estresse e fortalece a musculatura. É uma atividade completa para quem quer deixar o sedentarismo de lado. A capoeira é uma atividade física, cultural, desportiva, social. Ela envolve todos os aspectos: teatrais, luta, dança, canto, música. A capoeira é uma arte que envolve todas as artes. O Jornal Visual termina aqui. Obrigada pela companhia. Para você, um bom dia. Bom dia e até amanhã.